Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, difícil. Quer dizer, difícil não, é fácil, mas é importante para as pessoas entenderem. Você descreveu muito bem. Tem aqui uma prateleira de teorias. A teoria de que, entre outras, a teoria de que o crime é uma escolha, né? A teoria econômica do crime, o criminoso é movido por incentivos e benefícios. Tem a teoria da criminologia crítica, diz o criminoso é um pobre coitado, ele é oprimido, não é ele que faz a escolha, é a sociedade que faz a escolha para ele, punir não adianta, o que adianta é ressocializar. Desta prateleira, o Congresso Nacional retira elementos para montar uma legislação. Então a gente tem um problema número 1, escolhas erradas feitas que são incorporadas na legislação. Depois a gente tem uma legislação que é aplicada por operadores do direito. E aí a gente tem outro problema. Por exemplo, magistrados amigos me dizem que no Brasil existe um troço chamado fetiche da pena mínima. Então, o crime lá diz que, olha, a pena para esse crime é de 5 a 15 anos de prisão, 99% dos juízes condenam a 5 anos de prisão. Vamos olhar o primeiro problema. Tem a prateleira das teorias, os congressistas vão lá e escolhem as teorias. Mas tem intermediários que ajudam, porque a maioria dos congressistas não tem o preparo necessário para isso, né? A gente sabe que há forças, há entidades, há grupos que vão lá no Congresso Nacional e convencem, olha, você tem que seguir a isso. Como é que isso funciona, esse processo de escolha da teoria e transformação disso em legislação? Mota, eu gostaria, antes de pontuar, é que essa corrente teórica, que foi bem explicado pelo colega Leonardo, é uma das correntes teóricas, mas o direito penal brasileiro, ela não incorporou a produção doutrinária dessa criminologia crítica. Nós temos um direito penal ainda que acredita na retributividade, isso está lá no artigo 59 do Código Penal, e na prevenção e na pena privativa de liberdade como resposta à criminalidade. Por quê? Porque, como eu estava falando, essa criminologia, essa corrente teórica, ela não goza do apelo popular. Ela diz que existe um grupo dominante que se aproveita do direito penal para manter o controle de uma classe dominada e assim manter os seus privilégios. E essa classe dominada seria a classe trabalhadora. Posteriormente, correntes neomarxistas foram acrescentando elementos nessa teoria. Então, não seria só a classe trabalhadora que seria oprimida, mas a mulher, acrescentando o homem capitalista que seria o opressor. Posteriormente, foi acrescentado outro fator, a cor, o homem capitalista branco que representaria esse grupo opressor. E agora já há correntes mais recentes que inclusive acrescentam o elemento religião, o homem capitalista branco, cristão ou judeu que representaria esse grupo dominante que utilizaria o direito penal e a pena privativa de liberdade para controlar esse grupo dominado e manter seus privilégios. Mas nem as mulheres, os brasileiros de todas as cores e nem a classe trabalhadora aderiu. E eles é que votam, que exercem a soberania popular, que elegem os seus representantes. E o nosso Congresso Nacional, que é um grande centrão, ele até tem produzido normas nesse sentido. E o que é que... atendendo essas aspirações populares. Obviamente que há distorções claras em relação a penas reduzidas, o nosso sistema de execução absolutamente carnavalizado, mas, regra geral, ainda se acredita no direito penal. E o que é que esses criminólogos, o que é que esses teóricos que constam lá na própria bibliografia do Plano Nacional de Política Penitenciária, eles defendem uma releitura. É como se essa guerra fosse ganha nas cabeças dos operadores de direito. Já que não é possível a gente ganhar através da democracia, dos instrumentos democráticos, através de mudança de lei penal, porque o Congresso Nacional representa a vontade popular, pelo menos a média, o que é que eles... Vamos fazer uma releitura crítica do direito penal, uma releitura crítica do direito processual penal, uma releitura crítica do sistema de execução penal. Ou seja, não é necessário mudar as leis, basta que essa guerra seja ganha nas cabeças de quem? Dos operadores de direito. E aí é que entra o papel da academia, o papel da formação dos juristas, dos operadores do direito no Brasil, influenciados por essas correntes de origem marxista que desacreditam o direito penal e fazem com que o juiz acredite que quando ele condena, ele está fazendo o papel de algoz e que ele está condenando uma vítima e não um criminoso. Mota, no sistema judicial em equilíbrio, o juiz tem que dormir tranquilo quando ele condena, quando há provas, porque ele está fazendo um bem, o conceito de justiça está atrelado ao bem, e
bem quando absolve e quando não há provas. E o que é que essa corrente quer? Ela quer incutir nos operadores do direito de que o criminoso, na verdade, é uma vítima e que toda condenação é justa, porque aquele criminoso está apenas reagindo de uma forma legítima a essa estrutura social injusta, a essa estrutura capitalista opressora. Então, por isso que o magistrado francês Georges Fenech, ele dizia que essa guerra contra a criminalidade também é uma guerra intelectual, é uma guerra que passa pelas cabeças dos operadores de direito. Porque não adianta mudar as leis se os intérpretes, especialmente nossos tribunais superiores, aderem a uma linha que desacredita o próprio direito penal e a pena privativa de liberdade como resposta à criminalidade. Sem dúvida, mas eu vou passar para o Leonardo acrescentando só uma percepção minha. Várias dessas coisas que você mencionou como componente dessa... É uma guerra cultural, né? A gente não viu recentemente sendo transformada em lei, por exemplo, a mulher, quando é presa e está grávida, pode ter a sua liberdade facilitada pelo fato de estar grávida, o que naturalmente faz com que criminosas prefiram estar grávidas, porque sabem que vão ser tratadas de forma diferente, né? A própria saidinha, a existência da saidinha, a progressão de regime, essa ideia de que qualquer criminoso, independente do crime que tenha cometido, todos eles têm direito à progressão de regime, que, se eu não me engano, é uma decisão tomada pelas Cortes Superiores em 2003, 2004, né? É lógico, existe também essa percepção, e eu percebo, já notei isso muito em conversas com magistrados, até com policiais. Eu já encontrei policiais que me disseram, eu não acredito mais em prisão. Eu fiquei pensando, meu Deus, o policial que não acredita em prisão, ele tem que pedir demissão e trabalhar como professor, como alguma coisa. Fala, Léo. Isso que o Felipe falou é importantíssimo. A questão, e aí volta ao que eu disse sobre a armadilha. Esse intermediário que você falou aí, esse intermediário usa de argumento de autoridade para poder influenciar os parlamentares e produzir essas leis. Então, o que é que acontece? É como se os arquivos que estão na nuvem da mente de cada um de nós, eles fossem selecionados, de modo que não se mostra outro tipo de doutrina, outro tipo de realidade na academia. A gente não existe... E até as estatísticas não se produzem determinados tipos de estatísticas. Até as estatísticas. Então, o imaginário acadêmico, hoje, ele é voltado para que, se o estudante passa no concurso de juiz, ele se sinta mal em condenar. Eu fui dar uma palestra em uma determinada faculdade lá em Vitória, que o professor apresentou o Ministério Público como a instituição que faz a máquina de moer gente girar. Por quê? Porque a gente pune o criminoso. A nuvem, os arquivos que estão no nosso imaginário hoje, eles são todos voltados para que se tenha pena e compaixão do criminoso. Exatamente. Pode olhar na arte, nos filmes, o nome dos casos. Eu trabalho no Júri Vitória. A gente fez um trabalho lá de modificar o enfoque que era dado aos processos de repercussão. Antes dos processos de repercussão, tinha o caso e o nome do réu. Hoje, em Vitória, nós colocamos o caso e o nome da vítima. Porque a vítima que tem que ser protagonista. Então vamos aproveitar e vamos entrar nesse assunto. Uma das coisas que eu percebi, eu sou engenheiro civil, não sou operador de direito, não sou nem bacharel de direito. Eu comecei a estudar o assunto de segurança pública para tentar entender por que no Brasil acontece essa tragédia. E uma das primeiras coisas que eu descobri é o seguinte: a vítima some. Você é vítima de um crime, você vai na delegacia, se for o caso, faz o registro e depois acabou. Você não tem mais nenhuma informação sobre o que acontece, você não recebe nenhum tipo de reparação, você não tem nem hoje negado a você o direito de se indignar contra o criminoso. Se você reclamar contra o criminoso publicamente, você pode até ser vítima de um processo criminal. E eu queria que você falasse sobre isso. Aí a gente tem que fazer um retrospecto histórico no direito. Antes, no início dos tempos, existia a autotutela. O que era? Se eu tenho uma família, minha família fosse agredida, eu iria na família do agressor, no agressor,
e mataria ou praticaria qualquer lesão. O Estado resolveu monopolizar essa violência. Tanto é que Max Weber fala que o Estado é monopolizador da violência legítima, ou seja, ele retirou a violência que estava na sociedade, monopolizou para ele e faz legitimamente. Como? De acordo com a lei. Então, passou-se da autotutela para neutralidade em relação à vítima. Só que, a partir de um certo momento, o Estado ficou com medo de ser Estado e com vergonha de ser Estado. Porque a violência é um dos instrumentos do Estado para a pacificação social. Só que a violência é legítima, de acordo com a lei. Colocar uma pessoa na prisão é um ato de violência, tanto é que se não for respaldado na lei é crime. O Estado passou a ter vergonha de ser violento. Resultado, desprezou completamente a vítima hoje é unicamente um meio de prova. Nada para a vítima, agora que começou a iniciar uma fase de redescobrimento da vítima, muito tímida, por sinal, mas mesmo assim já começam a ter possibilidade de indenização no processo criminal, possibilidade de comunicação da vítima quando o réu, o criminoso saia da cadeia. No entanto, o que é que a vítima quer? A vítima quer acolhimento. A vítima quer que ela tenha benefícios, incentivos restaurativos do crime que ela sofreu. E hoje ele não existe. Não existe no incentivo. A vítima hoje, ela, em um crime que existe uma prisão em flagrante, por exemplo, um roubo, em 24 horas o criminoso ele vai ser ouvido numa audiência de custódia. E a vítima ela é ouvida na delegacia e depois ela só vai ser ouvida em juízo. O criminoso, se ele tiver qualquer problema de saúde, mental, dentário, ele vai ter esse acesso à saúde. A vítima, ninguém, nem ONG e nem Estado, procura para a vítima assim, como é que está seu psicológico? Como é que está a sua situação? Você precisa de alguma coisa? Então, esse desprezo da vítima faz com que o povo comece a desacreditar, aí vem as cifras ocultas, e o que eu chamo lá, às vezes no júri, é uma reintegração de posse da violência. Observa a quantidade de linchamento, como eles estão crescendo. Observa a quantidade de tribunal do crime, como está crescendo esse índice de crimes praticados pelo tribunal do crime. E com isso vai acontecer o quê? O povo vai começar a parar de ligar 190 e ligar para a polícia e vai começar a procurar meios alternativos de resolução desse conflito. E o meio alternativo que eles estão conseguindo agora é procurar o tribunal do crime. Eu já tive casos em que houve tribunal do crime e a testemunha chegou lá e falou assim, eu pensei que isso aqui já está resolvido. Eles mataram o fulano de tal. Olha a grandiosidade que é isso. Teve um episódio muito famoso no Rio de Janeiro, né, de 3 médicos que estavam num quiosque na beira do mar, estavam atendendo uma convenção lá. Inclusive, um dos médicos é irmão, parente de uma deputada do PSOL, se eu não me engano. Os 3 foram assassinados por engano numa região nobre, na beira-mar, na frente de câmeras. E no dia seguinte, os assassinos apareceram mortos a mando do Tribunal do Crime. Sim. Ou seja, o Estado ficou com medo de ser Estado e o povo começou a reintegrar ilegitimamente essa violência que o Estado prometeu usar para dar a paz social. É muito interessante, antes de passar para o Felipe, eu queria só fazer um comentário muito interessante, essa observação que você fez a respeito da violência, porque eu sempre chamo a atenção das pessoas quando elas dizem que o Brasil é um país violento, que nós vivemos uma crise de violência. A gente vive uma crise de criminalidade, porque violência tem a violência ruim, que é usada para cometer crime, e tem a violência legal, que é a violência, por exemplo, quando a polícia tem que efetuar uma prisão, a polícia não vai com um buquê de flores e convida o faccionado, né, o traficante, a ir para a cadeia. A polícia tem que ir lá e usar uma violência legítima, né? Felipe. Eu acredito que a vítima no Brasil realmente ela é esquecida. E quando a gente observa a legislação do direito comparado, colega Leonardo Mota, a gente observa que há uma preocupação com a vítima, inclusive na execução penal.
a flexibilização do regime fechado, em muitos países, Alemanha, França, a vítima é levada em consideração para saber se ela não corre risco com aquele indivíduo que é colocado em meio à comunidade, que tem direito a uma progressão de regime, a flexibilização de sua pena. Para você ter uma ideia, Mota, nesses países, Reino Unido, Estados Unidos, a vítima é ouvida pelo Conselho de Liberdade Condicional para que ela preste uma declaração e que será levada em consideração as consequências que o crime trouxe para ela, psicológicas, econômicas, o impacto que causou o crime para a vítima e para seus familiares, e esse depoimento ele é levado em consideração pelo Conselho de Liberdade Condicional para conceder ou não o livramento condicional ao réu. No Brasil, o indivíduo progride quase que de uma forma automática. Nós temos agora uma mudança legislativa que eu acredito que foi positiva em relação à necessidade do exame criminológico, mas já há uma resolução do Conselho Nacional de Política Penitenciária restringindo o alcance do exame criminológico. Depois a gente pode tratar desse tema. Mas agora nós temos o exame criminológico, mas enfim, o sistema de execução penal não faz nenhuma menção à preocupação com a integridade física e psíquica das vítimas de crime determinado durante a execução penal. Em nenhum momento a vítima é consultada? Nenhum momento a mulher que foi vítima de um estupro brutal, violento, está traumatizada pro resto da vida, o agressor dela vai ficar preso quanto? 4, 5 anos, tipicamente? Fica preso quanto 4, tempo? 5 anos é uma estimativa muito... Não, a pena mínima para o crime de estupro é 6 anos e no regime fechado isso é cerca de 40%, mas com a remissão, uns 30% da pena, 2 ou 3 anos ele fica em regime fechado. Para você ver, um agressor sexual, depois de 2 ou 3 anos, vai ser autorizado a estudar, não é? Porque ele tem essa autorização. Ou seja, ele vai sair. Vai sair e é capaz de encontrar com a vítima na mesma universidade. E a vítima que foi vítima desse estupro violento, que está condenada a uma sentença perpétua de sofrimento, ela não vai ser avisada. Não vai ser avisada. De que o algoz dela agora está na rua. Bem registrado, Mota. Inclusive, nessas legislações, a vítima é sempre avisada quando o réu é colocado em qualquer tipo de flexibilização do regime fechado. Foi autorizado, a vítima é avisada. Inclusive, onde ele irá frequentar, no caso de agressores sexuais, inclusive, vamos ter um cadastro nacional. Enfim, a vítima é levada em consideração. No Brasil, a lei da execução penal não faz menção à vítima.